Amém. Então essa é a porção, está vendo, que vem completar o que nós estamos a dizer. E é a porção mais profunda, né? Mais profunda. Porque aqui fala-se o verso antecessor diz que ele teve que sofrer morte para que, pela graça de Deus, em favor de todos experimentassem morte. Na minha humilde opinião, ele teve que morrer para, a partir da morte dele, eu experimentar a morte. Ele teve que passar pela morte para que eu não experimentasse a morte. Quer dizer, eu estava incluso na morte dele. É por isso que em Gálatas 2, 20 diz que eu fui crucificado. Quer dizer, quando ele foi crucificado, eu estava representado lá. Eu estava incluso lá. Eu estava lá. Esse é o significado real. E depois diz que nessa inclusão, nessa realidade, ele teve que carregar a morte. Ele leva muitos filhos à glória. Não entendeu? Se ele carrega a minha morte, o que isso nos traz? O que isso me traz a mim? Me traz o caminho à glória. E é por isso que ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação. Isso aqui, basicamente dizendo, quer dizer que Deus decidiu sofrer por causa de salvar. Não sei se estão falando juntos. Deus decidiu fazer o quê? Sofrer para me salvar. Ele decidiu sofrer. É por isso que está dizendo, é por meio de quem, para quem todas as coisas existem. Então, é Deus essa aqui que ele decidiu se humilhar. Decidiu sofrer, decidiu carregar sobre si a minha salvação, cobrar sobre si a minha dívida, para que, na verdade, eu pudesse me salvar. Aqui tem um ponto muito crucial, e foi por intermédio de sofrimento que ele foi aperfeiçoado. Convinha que tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação. Quem é o autor da salvação? É Jesus. Então, convinha que por meio de sofrimento ele ficasse aperfeiçoado. Quer dizer, não há como haver perfeição se não passou pelo sofrimento. Sofrimento é muito importante. Sofrimento é uma coisa que, na verdade, nós esquivamos, sem entender que, na verdade, o sofrimento é importante. Você não sabe qual é a agonia de um bebê tentar andar se não consegue andar. É um sofrimento. Mas esse sofrimento que o bebê tem que passar, lhe faz ser perfeito na arte de andar. Aperfeiçoa andar por intermédio do sofrimento. Estou falando sozinho, não é? Convinha que o autor da salvação ficasse aperfeiçoado pelo sofrimento. Sofrimento nunca foi intencionado para me fazer sofrer. Mas sofrimento tem uma intenção de vir me aperfeiçoar. E é isso aqui que nós vimos no livro de Abacuque. Abacuque reclamou: por que eu? Por que eu me encontro nessa posição? Por que eu tenho que sofrer isso? Por que eu sou judeu, eu sou neto de Abraão, eu mereço toda a bênção declarada na Escritura. Mas por que eu tenho que sofrer tudo isso aqui? E o que Deus disse? Isso aqui acontece contigo para que eu possa te florescer, para que eu possa eliminar teu inimigo, para que eu possa, na verdade, te levantar. É para a tua bênção, é para o teu bem que você está passando, que você está sofrendo. É para a tua benfeitoria que Babilônia está te atacar. É por causa de ti, eu quero te florescer, quero te levantar. Então o sofrimento, na verdade, vem me purificar, vem me levantar, vem me colocar. Igual, conhecem o ouro, vocês? Conhecem o ouro? Ouro, para ter aquela qualidade que tem, nós compramos, tem que ser sujeita a altas temperaturas. É levada a pedra e colocada a um sofrimento. E o sofrimento aperfeiçoa aquele metal. Não, sofrimento nunca foi intencionado para a tua destruição. E você não pode se dizer que está amaldiçoado porque você está sofrendo.
Não entenderam vocês? Não pode se achar amaldiçoado porque você já sofreu. E esse é o problema que nós temos aqui na África. E nossa identidade ter a ver com o sofrimento. Dizer porque nós nascemos de um pai que não tem dinheiro, eu, na verdade, não sou ninguém. Eu não qualifico para ser pessoa. Eu não sou digno. Eu não tenho dignidade nenhuma. Enquanto o sofrimento nunca foi intencionado para me destruir. Mas o sofrimento foi intencionado para me levantar. Porque o sofrimento deveria te fazer entender que sentar no tronco dói. E eu tenho que queimar um bocadinho os meus neurônios a pensar como fazer uma cadeira. Quer dizer, o sofrimento trouxe uma boa coisa. Igual alguém que está com fome e tem comida em casa. Tem que juntar lenha, queimar com calor, fazer tudo para aperfeiçoar o estômago. O estômago calar. Tem que haver um sofrimento. Tem pessoas que acham que isso aqui é uma lição. É uma lição ir cozinhar. É uma lição acender lenha à noite. É uma lição lavar panelas. É uma lição tudo isso aqui. Mas isso aqui é um sofrimento. Mas esse sofrimento vem para uma boa coisa. Não vem para me destruir. Convinha que o autor dessa emoção fosse aperfeiçoado por intermédio do sofrimento. Se ele foi aperfeiçoado por intermédio do sofrimento, e você? Estou falando com alguém que está fugindo do sofrimento. Estou falando de alguém que está saindo do lar por causa do sofrimento. Estou falando de alguém que rejeita os seus pais por causa do sofrimento. Estou falando, isso aqui não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa real. Há pessoas que saem do lar com a intenção genuína de que o sofrimento não é minha porção. Não casei para sofrer. Porque o jovem não tem dinheiro. Quando se encontrou, o jovem tinha. Mas porque agora tem um sofrimento, você não pode aguentar o sofrimento. Na verdade, o sofrimento faz bem que você saia. O sofrimento vinha para purificar. Para descobrir se aquela ali era a mulher daquele senhor ou não. Agora descobriu-se que na verdade não é a mulher dele. Porque não aguenta. Não é, não qualifica. Não é? É para bonança, é para sofrimento, não é? É para falta e quando nós temos. Estamos juntos, não é? Mas sofrimento, na verdade, veio me aperfeiçoar. Veio aperfeiçoar o meu lar. E tanto no sofrimento como na alegria, estamos juntos. Você é meu, você é minha. Não é por causa de dinheiro que eu gosto de ti. Aleluia. Convenha que por meio do sofrimento, Jesus sofresse para ser autor da salvação. Quer ser autor de alguma coisa? Sofrimento seja bem-vindo na tua vida. E você tem que saber que você tem que fazer algum esforço. Você tem que pôr mão na massa. Alguma coisa tem que acontecer. Você não pode ficar na sombra da bananeira. Alguma coisa deve acontecer. É por intermédio dessa alguma coisa que tua vida vai virar alguma coisa. Aleluia. É por isso que eu falo com aqueles que trabalham também. Tem a agonia de ir meter currículo. Tem a agonia de procurar informação. Tem a agonia de não deixar de dormir, deixar de assistir televisor, ir atrás. E isso aí vai aperfeiçoar o teu emprego. Na verdade, vai atualizar o teu emprego. Vai fazer o teu emprego aparecer. Não é sentar na sombra da bananeira e pensar que as coisas vão te vir. Aleluia. Mesmo nós que estudamos depois da faculdade, dá confusão para defender. A faculdade nunca vai te ligar e dizer venha defender. Vai atrás. Aperta. Você vai ter que passar a agonia de ir incomodar a secretaria da escola. Dizer por que eu não defendo, o que falta, qual é o problema. Eu paguei tudo que devia pagar. Essa agonia não é fácil, mas vai aperfeiçoar os seus estudos. Porque se você não fizer isso aí, é possível você ficar 10 anos sem defender. É possível, quando você quiser defender em qualquer concurso que você fez, já tem situações. Foi atualizado e você já está um bocado fora da norma, vai ter que voltar a carteira. Então há necessidade de respeitar o sofrimento. Diga até o vizinho, sofrimento é uma bênção. Sofrimento é uma bênção. Mamãe, vão me bater. Sofrimento é? Dá para ficar claro isso aqui para cada um de nós. Sofrimento é o quê? Sofrimento é uma bênção. É por isso que Davi diz: prepara a mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Toda vez quando tem inimigo, é que tem uma boa coisa em ti. Ladrão não vai numa casa que não tem nada. Depois de tudo, a casa que não tem nada, nem grande tem. Nem porta tem. É só entrar e levar, né? Mas a interpretação que você tem de Deus te odeia porque você sofre é errada essa informação. Deus, quando permite, na sua soberania, o sofrimento vir a ti, é que Ele já calculou que você tem um poder para vencer. É que Ele já calculou, sabe dizer que o filho vai estar acima disso aqui. Mas o teu problema é se comparar você e o sofrimento. Lembra-se de Davi? Nós comparou com Golias. Comparou Golias com Deus que lhe mandou ali. Eu não estou na terra porque eu me mandei.
Eu estou na terra porque Ele me colocou aqui. Então o sofrimento veio para me aperfeiçoar. Veio para me fazer constatar a habilidade que Deus plantou em mim. Veio para desafiar alguma coisa em mim. Aleluia. Se nunca tivesse tido a chance de ficar doente e depois de eu orar ficar curado, eu nunca ia acreditar que Deus cura. Então, convinha que Jesus sofresse para que eu e você pudéssemos ser salvos. Amém? É por isso que depois o verso 11 diz que quanto o que salva e o que está sendo salvo são os dois da mesma família. Quer dizer, você e Jesus são iguais. Se ele foi aperfeiçoado por intermédio de sofrimento, seja bem-vindo ao nosso mundo. Não dá para rir nessa mensagem, não. Se ele foi aperfeiçoado por intermédio de sofrimento, a Bíblia está dizendo aquele que salva e aquele que está sendo salvo são os dois da mesma família. Os dois pertencem à mesma casa. Os dois são um só. Os dois têm a mesma origem. A origem dos dois é o Pai. Então, sofrimento de Isaías veio para te aperfeiçoar. Sofrimento veio para te levantar. Sofrimento veio para provar que de verdade você é filho de Deus. É por isso que aqueles que não são de Deus estavam conosco, mas não estão conosco. Sabe como é que foram? Quando amargou, foram embora. São muitos que dizem eu sou cristão, mas quando amarga, nos encontramos na patrota. São muitos que clamam conhecer Jesus, mas quando amarga, vão para uma Zion. São muitos vocês que estão conosco a cantar louco Jeová e cantamos até transpirar, mas quando amarga, quando o sofrimento vem, nós descobrimos que aqui estava conosco, mas não era nosso. Cantava conosco, mas não era nosso. Fazia festa de 7 de abril conosco, mas não era nosso. Contribuía no 7 de abril, mas não era nosso. Sofrimento, vocês. Vem fazer peneira. Está a dizer que, na verdade, se Jesus foi aperfeiçoado por intermédio do sofrimento, não é maldição sofrer. Só precisa entender a intenção, o objeto. Por que eu estou a sofrer isso? Se descobrir isso aí, é isso que eu disse outro dia. Se Deus falar comigo que, filho, você não vai morrer por malária, e depois eu pegar uma malária terrível e nem conseguir falar, e depois estou no hospital, depois o médico faz os seus check-ups e descobrir que eu só tenho 30 minutos para viver, segundo a ciência dele. E ele conversar aqui com os meus familiares. Vejam o que vocês fazem. Ele só tem 30 segundos. Sabe o que eu vou fazer? Vou lutar, levantar dedo. Fazer isso aqui. Sabe por que eu digo isso aqui? Porque esse sofrimento não veio para me matar. O meu dono disse que eu não morro de malária. E é uma coisa que é verdade. Meu dono nunca vai mentir. Porque não é o homem para mentir. Mas doutor, não é café malária. Talvez eu fiquei com malária para você se converter. Para aperfeiçoar a tua salvação. É você ver aquilo que você estudou a ser ridicularizado. Levar aquilo que parece ser lógico, tornar tolo, para fazer aquilo que parece tolice, ter glória. Que é você pensar que uma pessoa tem 30 minutos, 2 minutos das células estão funcionando. E a pessoa está de pé a andar. Sofrimento. Se nós entendemos isso aqui, todos nós aqui vamos começar a viver e apreciar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Apreciar a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Não significa que se você sofre é amaldiçoado. Mas o diabo planta a ideia de que se você sofre é porque você é amaldiçoado. Já imaginou um bebê que nasce e nunca sofre para andar? O que será desse bebê? Nunca vai andar. Nunca vai andar. Mas tem que passar pelo martírio de andar. Já imaginou um militar que chega lá, não lhe pune, não tem castigo, não tem nada, senta aqui meu filho comer, será militar isso aqui? Primeiro tiro a entrar, já morreu esse. Desmaia antes do tiro entrar no corpo. Morre até antes de morrer. Me entende, não é? Porque sofrimento é importante. Aquele sofrimento de treino, dizem treino duro, combate fácil. Treino fácil, combate complicado. Entenderam, não é? É que sofrimento é uma bênção. Sofrimento aperfeiçoa o militar. Sofrimento aperfeiçoa o cristão.
É por isso que o cristão tem que passar o sofrimento de família e dizer que nós vamos fazer isso aqui, você dizer isso aí, não faço. Não faz parte da minha fé. Passar o sofrimento e dizer que tem um banho que todo mundo tem que tomar aqui. Dizer, respeito a vossa fé, mas minha fé me nega a tomar esse banho. Isso aqui é um martírio. Dizer que você vai ficar sozinho. Quando uma coisa acontecer contigo, você estará por si só. E você, é melhor eu estar por si só, não tem problema. Se tomar banho faz teu familiar, fica fazendo isso, quer saber que eu e você não somos familiares. Porque até onde eu entendo, não é essa água que vai fazer teu familiar. É o sangue que os dois carregam. Mas nos fazem entender, o diabo nos faz pensar que é por causa de algumas coisas que eu vou ser familiar de alguém. Não. É por causa do sangue que eu carrego, que é igual ao sangue que a outra pessoa carrega. Sofrimento é uma bênção. Então, tanto que salva e o que está sendo salvo são os dois da mesma? São da mesma? Diga até o vizinho, você é familiar de Jesus. Você é familiar de Jesus. Aleluia. É por isso que Jesus não tem vergonha de chamar irmãos. É por isso que nós devemos partilhar do seu sofrimento. Devemos partilhar da sua perseguição. Porque isso aí de fé até anima aqui onde nós estamos. Tem zonas de países amados que você não pode proclamar publicamente que você é cristão. E tem pessoas que vão à igreja lá mesmo. Tem pessoas que cultuam a Deus naqueles lugares. Tem pessoas que sem medo nenhum param. Por quê? Partilham do sofrimento do Senhor Jesus. Que ele chegou, pregou, houveram judeus que se opuseram. Houveram pessoas que até levaram à cruz por causa de se opor à mensagem que ele estava trazendo. E se você partilha dele, da família dele, obviamente que vão, se odiaram teu irmão, vão te odiar também. Diga até o vizinho, esteja preparado para ser odiado por causa da tua fé. Vão te odiar por causa da sua fé. Entendeu, irmão? Vão te odiar porque você não aceita. Não aceita. Como dói aquilo ali até chegar a declarar que você não é nosso familiar? É que alguém na família vai indo para ele e dizer que é porque o vovô está dormindo fora lá. Precisa de nós levarmos para casa. E depois, quando volta, que diz, não, vamos fazer missa de vovô. Não nos conta a verdade daquilo que contaram lá onde foi. Diz que vai fazer missa de vovô. E depois aparecer você que acha que é cristão, dizer, isso aí é xixi. E vão te odiar por causa disso. Vamos fazer o quê? Vão te odiar por causa da tua própria fé. E você aí está a passar o mesmo sofrimento que teu irmão Jesus passou. Seja firme na tua fé. Amém. Aleluia! Amém. É por isso que Jesus te chama irmão. E depois que o Senhor continua a fazer a justificativa, ele diz que proclamarei o teu nome aos meus irmãos. Ele vai falar o nome dele aos meus irmãos. Na Assembleia, te louvarei. Isso aqui é Salmo 22, o verso número 22. Isso aqui é uma profecia. Que na verdade, quando nós cultuamos, Jesus está no nosso meio. Jesus vem proclamar o nome do Pai dentre nós. Jesus é o cabeça desse culto aqui. Jesus é o dono desse culto aqui. Jesus é quem proclama a existência de Deus aqui. É Ele mesmo. Amém? Aquele sofrimento lhe faz com que nós não cultuemos um Deus que esteja nos céus. Cultuemos um Deus que está aqui conosco. Ele está presente no nosso meio. Ele é proclamado aqui dentre nós. Nós somos irmãos. Nós somos sua família. Nós, aleluia. É por isso que também outro escritor disse que nele eu porei a minha confiança. A minha dependência. Eu dependo dele. Aleluia. E depois ainda conta outro escritor diz que aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Isso aqui são escritores que escreveram profeticamente uma coisa que ia acontecer no tempo vindouro. E depois, esse escritor aqui faz uma boa coisa, declara uma coisa, depois faz uma justificação. Suporta os ditos dele. Aleluia. E depois, o verso de número 14 traz uma verdade bem profunda. Diz, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Está falando da humanidade de Jesus. Está dizendo claramente que Jesus Cristo era sangue e carne. Pessoa igual a mim,
pessoa igual a ti. Porque pode haver essa confusão de, ok, como é que você está dizendo que Jesus é meu irmão? Se Jesus é Deus, Deus é Espírito, não é essa confusão. Ele está trazendo a verdade que Jesus tornou-se carne. É aquilo que o apóstolo João prega na sua escritura, que Deus estava no princípio, era a palavra estava com Deus, a palavra fez todas as coisas. Mas essa palavra tornou-se carne e viveu dentre nós. E nós contemplamos a sua glória. E isso é o que eu vou a dizer até no 1 João, a dizer que ele viu e ele tocou. Quer dizer, Jesus foi carne, osso, pessoa real, que caminhou nessa terra aqui. Ele partilhou da carne. Ele 100% pessoa. É por isso que os evangelhos relatam que Jesus teve fome. Jesus esteve cansado. Jesus dormiu. Deus não tem fome. Deus não cansa. Deus não dorme. Mas Jesus passou por isso. Quanto à humanidade, ele era homem. Partilhava da mesma carne, do mesmo sangue. Ele participou da minha condição humana. Para quê? Para que por intermédio da sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Por que ele teve que tomar carne? Era para o meu benefício. É para que, se ele não tivesse carne, ele não ia morrer. Espírito não morre. Mas se ele tivesse carne, ele morreria. É para que, por intermédio da personalidade dele na carne, derrotasse aquele que tem o poder da morte, o diabo. A morte não tem poder sobre mim porque alguém já pagou essa conta. Estamos mal aqui, não é? Pagou essa conta. Teve que derrotar o diabo porque ele tinha carne. Amém? E isso que a Bíblia diz é para que libertasse aqueles que durante toda a sua vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Aqui tem uma coisa muito importante. Que tudo que acontece nas nossas vidas é porque temos medo. E qual é o medo? Morrer. Simples que nem isso. Olha para o teu vizinho. Você tem medo da morte? Ei, o problema grave é morte. Por que você faz o que você faz? Tem medo, não quero morrer, viu? Até diz, não quero morrer. Por que vai para nós? Não quero morrer, viu, não é? Porque morte está a ver chefe. Morte dita, morte faz alguém fazer aquilo que não se faz. Você tem medo de fazer o quê? De morrer. Morte. Morte é outro nível, vocês. Morte faz alguém que engravidou, não tem problema nenhum lhe dizer que tem que amarrar o bebê. Se não amarrar, senão você morrer. Morte, vocês. Mas Jesus teve que partilhar da nossa carne. Teve que simpatizar conosco. Tem que ser igual a mim. Para que por intermédio da vitória dele sobre o diabo, que o diabo tem a arma dele mais forte, é a morte. Acabou. Se vencesse aquele que tem o poder da morte, que a arma mental dele é a morte, eu também venço a morte. Eu também não tenho problemas com a morte. Para mim, morte não é o meu problema. Morte não é a minha situação. Todo aquele que tem medo da morte encontra livramento a partir da morte de Jesus. Pergunta ao teu vizinho, sabe por que Jesus morreu? É para que você não tenha mais medo da morte. É para que você não seja mais escravo da morte. Na minha vida, não sei quantas vezes já tive pessoas que acham que têm poder de feitiçaria me dizer na cara. Não é ele sonhar, veio me dizer na cara, você vai morrer. E eu lhe rio. Por quê? Porque achava que quando diz vou morrer, eu vou ter medo, não é? E descobri que esse medo aí não existe mais. Eu conheço alguém que teve carne igual a mim, que derrotou o dono da morte. Bateu o dono da morte. Para que eu não tenha mais medo. Já está. Não tenho problemas. É por isso que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é Paulo a dizer em Romanos 8. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque para a lei do Espírito nós vencemos a morte. Pecado e a morte já não são o nosso problema. Isso aí o diabo pode trazer quando quiser. Não. Paulo diz que vai me separar da morte de Deus. Será a morte? Não. Por que a morte não pode me separar da morte de Deus? É que eu sei que a morte já foi vencida. A morte não tem mais poder sobre a minha vida.
No dia que você vai perder medo da morte, tua vida vai ter uma dinâmica diferente. Não há demônio nenhum que vai te abusar você. Por toda ameaça que eles têm, que vão te matar. Toda ameaça que eles têm, vão matar teu negócio. Toda ameaça que eles têm, vão matar teu filho. Toda ameaça que eles têm, vão matar tua mulher. Toda ameaça que eles têm, vão matar teu marido. Não é isso que ele diz. Mas você tem que crer na palavra de Jesus. Está a dizer que ele teve que ter carne e sangue para derrotar aquele que tem o poder da morte. E esse senhor de carne e sangue já morreu. E aquele senhor que tinha o poder da morte, que é o diabo, já perdeu. Então não há necessidade de eu andar a ter medo de uma coisa derrotada. Já se foi isso aqui. Amém? Isso aqui já? Estão falando muito aí de assuntos teológicos. Não, é bem leve, isso aqui não é. Aleluia! Amém. Medo da morte não pode ser uma coisa para o cristão. Não tenha medo da morte. A única chantagem que o diabo tem para ti é você ter medo de quê? Ter medo de morrer. Alguém está fazendo um barulho nas chapas, não sei se é ventania, às vezes nem é diabo, é ventania. Por você ter medo da morte, vai ter que consultar o que está nas tuas chapas, não é? Hello? Yeah. Não pode ter medo da morte. Porque Jesus teve que ter carne e sangue. E teve que morrer para vencer aquele que tem poder. Diga ao diabo e a madrasta dele que morte foi vencida. Dizer o diabo e a namorada dele que a morte foi vencida. Ele não tem poder sobre ti. Não pode te ameaçar nem te atormentar em nome de vou te matar. Tem que saber que esse assunto de morte já foi vencido. É por isso que Paulo diz, eu não fui dado espírito de medo. Fui dado espírito de filho. Gosto dessa expressão, já estabelecemos aqui, que na verdade eu me tornei filho de Deus por causa da morte de Jesus. E se eu sou filho de Deus, eu recebi o espírito de filho, que chama Deus Abba, meu Pai. E se eu tenho comunhão com Abba, meu Pai, aquele que era detentor do poder da morte não tem poder sobre mim. Quem é esse gajo? É o diabo. Já morreu esse. Não tem como. É por isso quando tem essas coisas de marido da noite, mulher da noite, eles matam os nossos lares. Matam os nossos empregos. Mas tudo que nós queremos é abraçar, prestar atenção à palavra que está a dizer, por intermédio da sua morte, eu fui levado à glória. Onde é que é glória? É na família de Deus. Quando estou na família de Deus, significa o quê? Significa que Jesus, ou Deus, teve que ter carne para derrotar aquele tempo de morte. Para eu não morrer. Para eu não ter medo da morte. Para eu não ser intimidado por causa de morrer. Para eu dizer ao cão, sai daqui. Ou eu vivo, ou eu vivo. Ou eu sou feliz, eu sou feliz. Ou eu sou consigo, eu consigo. Ou eu vivo a vida, eu vivo. E na verdade, chega um momento que você até diz o diabo, faz teu trabalho que eu vou fazer o meu. Teu trabalho traz lá a aflição. Essa aflição aí vai fazer descobrir uma coisa que eu tinha, que eu não sabia que eu tinha. Não entenderam nada vocês? Essa tua aflição vai fazer levantar e chegar a nível de espiritualidade que nunca teria chegado se você não tivesse vivo. Vai fazer o diabo se arrepender de te afligir. Se arrepender de te oprimir você. Se eu não tivesse lhe batido, isso aqui não ia descobrir que ela tem capacidade assim. Que tem um potencial assim. Então, na verdade, chega um momento que mantendo os outros, o diabo nem te mexe. Sabe, dizer, esse aqui, lhe deixar é problema. Lhe afligir é outro problema de novo. Porque se eu vou lhe apertar, vai ser zangar. Em vez de ganhar aquilo que ganhava, vai ganhar o dobro. Porque descobre verdades. Então não chora quando você sofre. Não? Levanta e vai ter com teu pai. Tudo vai te lembrar. É dizer que minha graça te basta. Você tem tudo que você precisa. Aleluia. Verso 16 diz, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Esse é um outro chimoco de novo. Que ele continua com a fala dele de comparação entre filho de Deus e anjo. Entre Jesus e anjo. Mostra a superioridade de Jesus aos anjos. Ele não está a dizer que os anjos são errados. Não. Está a dizer que Jesus é superior a eles. Não está a dizer que os anjos são maus. Está a dizer que Jesus é muito mais mau que eles. Me entende, não? Está a dizer que, na verdade, essa ajuda toda dele morrer
Não era para salvar os anjos. Não era para libertar os anjos do medo. Era para libertar a descendência de Abraão. E quem é a descendência de Abraão? Se formos estudar o livro de Gálatas, capítulo 3, vamos entender que todo aquele que crê em Jesus é descendente de Abraão. Então, se eu creio em Jesus, eu creio na obra completa de Jesus. Eu creio naquela obra que Jesus completou e sentou à destra do Pai. Eu também sou aquele que vai dizer, hoje você é meu filho, eu te concebi, senta à minha direita. Sou eu, esse aí. Pensei que você ia ficar em Deus, mas agora eu. Parece que vou pregar agora. Sou eu. Tudo que eu preciso é crer nessa obra. Se eu crer, eu sou o filho concebido de Deus. Eu sou o apontado herdeiro. Se eu crer, é por meio da palavra, do poder da minha palavra, que todas as coisas são sustentadas. Sou eu isso. Oh, glória. Se entender isso aqui, você vai viver a vida, amado. Você vai viver a vida. Por quê? Porque é a ti que Jesus fez tudo. É por tua causa que ele fez tudo isso aqui. É por tua causa que ele sofreu. Descendente de Abraão. Diga até o vizinho, você é descendente de? Você é descendente de Abraão. É por tua causa que Jesus morreu. Para não ser mais medroso. Você não tem direito de ter medo. Não tem razão de ter medo. Tem que ser ousado. Amém? Tem que ser ousado. Tem que ter ousadia. Aleluia. É por essa razão que era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos. Em todos os aspectos. Isso quer dizer, isso aqui até me faz eu me sentir pessoa. É por essa razão que ele teve que ser igual a mim em todos os aspectos. Para que ele se tornasse o meu sumo sacerdote. Misericordioso e fiel com relação a Deus. É isso aqui que, na verdade, traz uma outra dinâmica. Está a falar aos judeus. Está a dizer que, na verdade, o sumo sacerdote era um deles. Era judeu igual a eles. Era pessoa dentre eles. É por isso que era importante que Jesus se tornasse ser humano. Se é ser humano, ele pode ser o meu sumo sacerdote. Mas se ele continua Deus, ele não pode ser o meu sumo sacerdote. O sumo sacerdote não é o espírito, é a pessoa. Então, ele teve que ser igual a mim em todos os aspectos. É por isso que ele era meu sumo sacerdote. Para fazer a propiciação. Para fazer o trabalho de limpeza dos meus pecados. Amém? Amém. O último verso, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Esse último verso até fala de mim, fala de ti. Diz que partilhando ele de todos os aspectos, tendo tudo aquilo que eu tenho, todos os desafios que eu tenho, todos os sofrimentos que eu tenho, ele é capaz de me ajudar. Sabe por que ele é capaz de me ajudar? Porque ele me entende. Ele passou por aquilo que eu passo. Ele sentiu aquilo que eu sinto. Ele sentiu fome em algum dia. Não sentiu? Ele cansou em algum dia. Ele foi tentado em algum dia. Tudo isso que aconteceu com ele. E por conta disso aí, é o melhor candidato para ajudar a mim que estou a ser tentado. Aleluia.